Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Hoje é nosso encontro de número 50 e vamos ver dos aforismos 197 até o 200. Nesse vídeo de hoje, gente, nós vamos falar sobre algumas temáticas que de certa forma já foram levantadas em vídeos anteriores, como por exemplo o caminho do meio. Eu vou falar sobre o caminho do meio num outro viés. Sempre tem muitos pontos que a gente pode trazer. Essa sabedoria do equilíbrio, que é super importante. É, como eu sempre digo, é o caminho perfeito, o que eu considero o melhor caminho possível para que a gente tenha uma vida feliz, uma vida equilibrada. E um dos pontos que a gente vai levantar aqui hoje, que eu ainda não trouxe com ênfase, é sobre a gente cultivar o respeito, a admiração, né, o carinho até, pelo aquilo que é mais nosso, né, da nossa pátria, da nacionalidade. Ele tem, num dos aforismos, ele fala um pouco sobre essa ideia do estrangeirismo, daquilo que a gente acha que o que vem de fora é melhor do que o que vem da nossa própria terra, da nossa própria pátria. A gente vai ver que pode ser diferente. Se a gente mudar um pouco a nossa visão, a gente passa a valorizar muito mais aquilo que é nosso. A gente vive num país que, apesar de tudo, é um dos países mais bonitos do mundo, um dos melhores países para se viver, pelo menos na minha opinião. O Brasil, eu não trocaria o Brasil por nada, gente. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o canal possa crescer, possa atingir cada vez mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona, pelo número de curtidas. Então eu conto com a gentileza de vocês, certo? Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês. Assim mais e mais pessoas vão conhecer esses estudos. Vamos lá, gente, começar pelo 197. Ele diz assim: nunca tropece em tolos. Tolo é aquele que não reconhece um tolo, e ainda mais aquele que o reconhece e não o descarta. Os tolos são perigosos para o trato superficial e perniciosos para a confidência. Durante algum tempo, eles podem ficar contidos por cautela própria ou pelo cuidado alheio, mas por fim fazem ou dizem tolices, e se demoram, terá sido apenas para realizá-las solenemente. Quem não tem reputação não pode prejudicar a nossa. Os tolos são sempre infelizes. Essa é a carga adicional da estupidez. E ambos são contagiosos. Apresentam apenas uma coisa menos ruim. Embora os sábios não lhes sejam de nenhuma utilidade, podem ser úteis aos sábios, quer no lembrete, quer como lição. Esse aqui é um aforismo super bacana. E aqui ele está falando, gente, sobre essa questão de que os tolos, eles mesmo que finjam não ser, uma hora eles acabam sendo desmascarados. E a reputação deles nem existe para começo de história. Ele fala aqui que essas pessoas, elas não têm reputação. São pessoas que elas não conseguem conquistar o respeito profundo das outras. Porque para que a gente conquiste o respeito profundo das pessoas, nós precisamos estar o tempo todo em busca de aprimoramento, de desenvolvimento e principalmente de crescer em valores e virtudes, nos tornarmos pessoas mais humanas, entende? Se a gente não busca isso, nós entramos para o time dos tolos. Se você está aqui assistindo a esse vídeo, certamente você não faz parte desse grupo, que é um grupo infelizmente gigantesco de pessoas que vivem como robôs, que só buscam entretenimento. Elas não querem saber de nada que traga reflexões, que leve você a pensar, que exija raciocínio. Elas estão longe disso, elas querem distância dessas coisas. Então, o que ele diz é isso: não se alie a essas pessoas, porque elas são inconsequentes. Pelo fato delas não buscarem esse autoconhecimento profundo, elas são inconsequentes. E aí elas só vão aprender na marra, na base da porrada, como se diz. E a melhor coisa que a gente pode fazer é ficar longe delas. Num vídeo lá atrás eu comentei que os sábios, os tolos, na realidade, os tolos, eles não podem ser curados. Eu contei até uma historinha do Osho, né? Se vocês voltarem nos vídeos, lá mais pro começo vocês vão ver que eu falei sobre isso. E é bem por aí, os tolos, eles não podem ser curados. Eles só vão ser curados no momento que eles se virem como pessoas tolas e decidirem por si só mudar. Uma das coisas que eu gostei demais dentro desse aforismo é lá no finalzinho, que eles dizem que a utilidade dos tolos é que seja tipo um lembrete ou uma lição para os sábios. E tem uma frase, gente, que ela me motiva tanto no dia a dia,
sempre que eu posso eu repito para as pessoas, eu em conversas falo sobre ela, de que as pessoas tolas, aquelas pessoas que fazem atrocidades, fazem coisas ruins, ou às vezes não fazem nem coisas tão ruins, mas são pessoas apáticas, pessoas que não têm expressividade, né? Muitas dessas pessoas, a grande lição que elas têm para nos ensinar é apenas uma: a não sermos como elas. É uma frase que se popularizou, que existem aquelas pessoas que vêm com a célebre missão de nos ensinar a não ser como elas. Essa é mais ou menos a proposta desse aforismo, que a gente veja essas pessoas que não são exemplos a serem seguidas, e a gente veja aquilo que é uma falha, um defeito delas, para que isso não se repita na nossa própria vida, para que a gente não replique esse tipo de coisas. Assim, a gente pode ser muito melhor e a gente pode contribuir muito mais com a sociedade. Vamos lá para o 198. Saber mudar. Há nacionalidades que só são reconhecidas após mudarem de lugar. A regra é especialmente válida nas altas posições. As pátrias se comportam como madrastas para os superiores. A inveja encontra nas origens solo fértil e reina sobre tudo, lembrando as imperfeições do início em vez da grandeza atingida. Um mero alfinete ganhou apreço ao se mudar de um mundo para outro, e uma conta de vidro fez as pessoas desprezarem o diamante. Tudo o que é estrangeiro goza de estima, seja por ter vindo de longe, seja por chegar já pronto e perfeito. Alguns foram desprezados em seu próprio berço, mas hoje são honrados no mundo todo. São estimados por sua própria gente, porque esta os vê à distância, e pelos estrangeiros por terem vindo de longe. A estátua do altar nunca será venerada por alguém que a conheceu como simples tronco de árvore na floresta. Ele é um aforismo um pouquinho longo, mas a ideia dele é genial, gente. Eu acho sensacional. Isso é algo que eu não levantei ainda nos vídeos anteriores, sobre, de certa forma, essa cultura do estrangeirismo, da gente achar que aquilo que vem de fora é melhor do que aquilo que vem da nossa própria terra. Isso é um engano, gente, porque a gente vive num país continental, um país que tem todos os recursos naturais para dar e vender, como se diz, que para nós, como população geral, nos supre completamente os recursos naturais que a gente tem aqui, que infelizmente estão sendo extremamente devastados. Essa é uma crítica bem dura que eu faço ao governo, que não está nem aí, né? A gente teve aquela fala assombrosa no ano de 2020, né? Que todo mundo lembrou, ficou pasmo. Um dos ministros lá falou que era para passar a boiada, né? Enquanto o pessoal estava entretido, digamos assim, com o coronavírus, com essa crise do coronavírus. Foi uma coisa absurda, né? A gente sabe que isso existe, mas se a gente olhar por outro ponto de vista mais abrangente, a gente pode ver muitas coisas boas, muitas belezas que são da gente viver no nosso próprio país. É uma das coisas que eu acho bem legal sobre o estrangeirismo, gente, é essa ideia das músicas, por exemplo. Claro que tem muitos pontos que a gente pode levantar, mas um que eu acho bem bacana é esse universo musical. A gente aqui tem, de modo geral, essa cultura de ouvir muito mais músicas estrangeiras do que músicas daqui, músicas brasileiras. A maioria dos brasileiros não sabe falar inglês fluentemente, são poucas as pessoas. Eu, inclusive, eu não sei falar inglês com fluência, eu tenho um vocabulário pífio, eu diria. E aí, assim, eu particularmente, eu amo a música brasileira, gente. Quem me conhece sabe que eu passo o dia inteiro ouvindo músicas brasileiras. É muito raro eu ouvir músicas que são estrangeiras, e quando eu escuto, são dessas bandas que se tornaram memoráveis, como os Beatles, como os Rolling Stones, como Guns N' Roses, Nirvana, essas bandas maravilhosas que fizeram história no mundo, né? Mas eu particularmente gosto muito mais das músicas brasileiras, das músicas nacionais. Quando eu estava lendo esse aforismo, eu me lembrei de uma música super bonita, eu já até citei ela aqui no outro dia. É uma música que tem um título gigantesco, mas a ideia dela é genial. Uma música do Titãs chamada A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana. Nessa música tem uma frase que diz assim:
Um idiota em inglês, se é idiota, é bem menos que nós. Um idiota em inglês é bem melhor do que eu e vocês. Trazendo essa ideia do estrangeirismo. Essa frase, gente, chega a ser engraçada, né? Chega a ser hilária. Porque você fala do idiota, se for um idiota em inglês, é um outro patamar de idiotice. Percebe como é uma coisa maluca? Mas isso existe. Infelizmente isso existe. Que tal a gente resgatar um pouquinho da nossa cultura, da nossa música brasileira? Aqui, gente, ela é uma música tão rica que pessoas do mundo inteiro, né, principalmente os grandes músicos, aquelas pessoas de ópera, de orquestras, quando eles falam de música de qualidade, a maioria deles cita a música daqui, a música do Brasil. E a gente aqui fica vangloriando, venerando os músicos de fora, mas o pessoal não percebe a profundidade, a beleza, a originalidade, a criatividade da nossa música. Esse pessoal das antigas, né, Milton Nascimento, o Djavan, Chico Buarque, né, muitos outros, são pessoas que, o Caetano Veloso, são pessoas que, meu Deus do céu, gente, elas fizeram história, as suas músicas, até hoje elas são utilizadas para estudos, para provas de vestibulares, de tanta profundidade que elas têm. E a gente não dá valor a isso, é algo no mínimo esquisito, eu diria, né, para falar o mínimo. Então, essa proposta desse aforismo é isso, que a gente valorize mais aquilo que é nosso, aquilo que é da nossa pátria, da nossa terra, e pare de ficar vangloriando aquilo que é de fora. Eu trouxe esse viés da música, mas pode ser levado para muitas outras coisas. Pode ser levado para o lado da tecnologia, para o lado da ciência. Tem muitas pessoas que vê a ciência de fora como sendo absurdamente melhor e mais aprofundada do que a nossa, mas não fazem ideia dos grandes estudos extremamente inovadores que a gente tem aqui, principalmente nas maiores universidades, como por exemplo a Unicamp, a USP, a própria UFC, que é onde eu estudei, a Universidade Federal do Ceará, que são extremamente pioneiras em altos estudos. Se a gente for parar para analisar, a gente vê que vive num país maravilhoso, cheio de riquezas, cheio de belezas, cheio de pessoas que estão fazendo história no mundo, trazendo inovações, invenções, que a gente valorize tudo isso, certo? Vamos lá pro 199. Cautela ao tentar granjear estima, e não o faça intrometendo-se. O verdadeiro caminho para uma boa reputação é o mérito, e o esforço se baseando no valor. É um atalho para estima. Integridade apenas não basta, nem apenas a solicitude, que é indigna, pois com ele as coisas se apresentam tão enlameadas que podem arruinar a reputação. No caminho do meio está a virtude. Tenha mérito, mas também saiba valorizar-se. Esse aqui é um aforismo bem curtinho, mas a ideia dele, gente, a proposta dele é maravilhosa. Eu quero inclusive dar uma dica para vocês, ela me veio agora enquanto eu estava lendo, da gente saber impor limites, né? Porque tem pessoas que têm essa questão da solicitude, que é uma virtude, você ser solícito, as pessoas pedirem sua ajuda e você dizer, estou aqui, posso ajudar, pode contar comigo. Eu procuro fazer isso demais, todos os dias, mas tem uma dica tão bacana, gente, que faz com que você até seja visto pelas pessoas com mais respeito, como uma pessoa que tem muitas obrigações, muitas atividades. É como se fosse tipo uma mentirinha boba, mas que pode começar assim, mas você pode transformar isso numa realidade na sua vida. Que é você dizer assim, alguma pessoa pede para você alguma coisa, e aí você diz assim, peraí, eu vou dar uma olhada aqui na minha agenda, nas minhas atividades, e aí depois eu ligo para você, eu mando uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo se eu posso ou se eu não posso. Mas você não dizer de cara, pode contar comigo, eu vou, faço, porque tem muitas pessoas que são assim, elas vão se comprometendo com um, com outro, ficam com a sua agenda extremamente apertada e por vezes, que é a pior coisa, elas têm que adiar algum compromisso super importante para poder, com essa solicitude, fazer algo que outra pessoa pediu. E isso, gente, é um tiro no pé, porque você acaba perdendo a sua reputação, porque você não se comprometeu com outra coisa. Isso foi um dos grandes aprendizados da minha vida. Aquilo que eu sei que é inadiável, o próprio nome diz. Eu procuro colocar aquilo ali como primeiro lugar, aquela hora, aquele momento, eu não vou fazer mais nenhuma outra coisa, eu vou estar 100% naquilo. Por isso, gente, essa questão de você ter uma agenda
é algo super bacana. Pessoas que têm maior produtividade, de um modo geral, elas têm uma agenda. Eu confesso que particularmente não tenho uma agenda com as coisas tudo minuciosas, dizendo tal hora eu faço isso, tal hora eu faço aquilo. Eu não faço, mas eu tenho isso mentalmente. Mentalmente eu procuro me organizar muito bem, ter uma rotina. Essa questão da rotina é super importante. Mas se você puder fazer isso escrito numa agenda, é muito melhor. E isso é visto pelas outras pessoas muito positivamente. Você pode até me contar, né? Se quiser falar aqui nos comentários embaixo, fique à vontade. Se você já fez isso alguma vez, ou se você já faz isso, as pessoas não olham pra você diferente. Você diz, poxa, eu sou uma pessoa ocupada. E as outras pessoas, elas pensam assim, poxa, essa pessoa ela tem muitas obrigações, eu não posso ficar abusando da boa vontade dela. Dessa forma você impõe limites. Quando você diz, eu vou dar uma olhadinha na minha agenda, depois eu te confirmo se eu posso, se eu não posso. Isso é você impor os limites dessa solicitude. Mas aí tem o outro extremo também, de você pensar só em você, de você ser extremamente egoísta, de você não querer ajudar ninguém. Se você faz isso, também é um tiro no pé, porque as pessoas elas não vão mais querer contar com você. E as amizades, né, os bons vínculos, eles vão sendo perdidos por causa disso. Eu já conheci um monte de gente que fica reclamando porque não tem amigos, porque são muito sozinhas, são muito isoladas. Mas se você observar minuciosamente as suas vidas, falta isso. Falta um pouco mais de abertura para os outros, de ser um pouco mais solícito, entende? Por isso que o caminho do meio é o caminho perfeito. É você ser solícito, mas não ao extremo. Evitar ser egoísta, não ser egoísta ao extremo, porque também é algo muito ruim. É você ver aquilo que está dentro das suas possibilidades, você analisa, se você tiver como ajudar e não lhe comprometer nos outros compromissos que você tem, perfeito, vá em frente, faça isso. Percebe como é simples? É simples ao falar, mas ao você incorporar, você transformar isso num hábito, leva um certo tempo. Aqui eu estou dando alguns toques, alguns insights muito bacanas para isso. Procure exercitar, quanto mais você exercita, melhor você vai ficando. Vamos lá para o 200, para a gente concluir o vídeo de hoje. Ter algo a desejar, de modo a não se tornar infeliz por excesso de ventura. O corpo respira e o espírito anela. Quando possuir tudo, tudo será decepção e insatisfação. Mesmo o conhecimento precisa de algo mais para aprender, algo que seja aperitivo para a curiosidade. O anseio nos dá alento, mas a fartura de felicidade pode ser fatal. Ao recompensar os outros, nunca os deixe satisfeitos. Quando não querem nada, devemos temer tudo. Sorte desafortunada. O medo começa onde termina o desejo. Esse aforismo, gente, eu não vou me alongar muito nele, porque essa mensagem já foi dita num vídeo muito recente aqui do canal, né, fazendo essa leitura desses aforismos, sobre nós sermos desejantes. Nós, como seres humanos, nós somos seres desejantes. Quanto mais a gente realiza desejos, ele fica uma coisa insaciável, a gente quer outra coisa. Quando a gente realiza um desejo, já vem logo essa insatisfação interna e a gente quer logo novos desejos, realizar desejos por vezes cada vez maiores. Isso é o comum, isso é o normal. E aí eu falei no outro vídeo que a gente precisa dosar isso sem ir para os extremos, porque principalmente no lado material, se você tem desejos infinitos, você vai querer comprar o planeta inteiro e não vai ficar satisfeito. A gente tem que ver a questão do contentamento também, mas o contentamento que nunca fica estagnado, assim, você está sempre buscando algo a mais. E aí eu queria trazer um exemplo muito bacana, que é um pouco dentro do meu universo, com relação ao conhecimento. O conhecimento, gente, é algo infinito. Quando você pensa que já aprendeu tudo, que já sabe de tudo, engano seu, porque tem muita coisa além que você pode aprender. Eu sempre trago aquela metáfora que eu aprendi com o Marcelo Gleiser, da Ilha do Conhecimento. Eu vou ser bem breve, né, porque eu já contei várias vezes essa historinha. Você tem uma ilha, que é a Ilha do Conhecimento, e ela vai se expandindo à medida que o seu conhecimento se expande. No começo, quando você não tem muito conhecimento, ela tem uma margem muito pequena. E essa parte do oceano é o oceano do desconhecido. Você não consegue ter muito conhecimento
é muito restrita ainda o seu conhecimento por conta dessa margem pequena, mas quando você vai expandindo o seu conhecimento, essa ilha vai crescendo e essa margem ela vai ficando muito maior, essa margem com o desconhecido. Então quanto mais você conhece, mais você também desconhece, porque você vai vendo o quanto de coisa que você não sabe. É por isso que o mestre da antiguidade, Sócrates, ele dizia: só sei que nada sei. Então que a gente tenha sempre essa sede por novos conhecimentos. A gente nunca achar que já conhece tudo, que já sabe de tudo, porque isso é um baita engano. Isso é pura ilusão, entende? Aí eu tava até brincando com números antes de começar esse vídeo. Eu já li várias pessoas comentando sobre isso. Olha como isso é legal, gente, quando você faz a conta de livros que você lê ao longo de uma vida. Eu fiz essa seguinte conta. Você pode conferir com a sua calculadora, mesmo do celular, se quiser. Se você lê dos 15 anos até os 75 anos, pegando uma média razoável, né? Porque a gente sabe que crianças e adolescentes, pré-adolescentes, não estão nem aí para a leitura. A gente começa a despertar mais ou menos por volta de uns 15 anos. A gente começa a gostar de ler, né? Se você pegar uma pessoa dos 15 anos até os 75 anos lendo um livro por semana, que é algo que, convenhamos, gente, é muita coisa. A maioria das pessoas elas não conseguem isso. Eu estou colocando essa margem bem ampla, assim, um livro por semana. Um ano tem aproximadamente 52 a 53 semanas. Seria mais ou menos 53 livros por ano. Se você multiplicar por 60, né, que é a subtração do 75 com 15, multiplicar 53 livros por ano ao longo de 60 anos, né, pegando a expectativa de vida mais ou menos no Brasil, o número que dá, gente, é um pouco mais de 3.000, tá? 3.100 e pouco. E aí você fica pensando no universo de zilhões de livros ao longo de uma vida inteira, você sendo um leitor voraz, porque quem consegue isso, sem dúvida, já é um leitor extremamente voraz, eu diria. Você lê 3.000 livros. Percebe como é uma coisa pequena? Então, é uma ilusão a gente achar que já sabe de tudo, que conhece tudo. Esses números que eu estou apresentando aqui de forma muito simples, objetiva, mostram que não, a gente é ignorante. Nós vamos morrer sendo ignorantes. A gente vai tentar, né, a gente vai fazer um movimento para se tornar um pouquinho menos ignorante quando a gente se for. E aí, para concluir as reflexões desse aforismo, eu me lembrei de uma frase que me norteia muito, gente. Uma frase do mestre Chico Xavier. Ele dizia: qual é o objetivo da vida? As pessoas viviam perguntando para ele. Ele dizia assim: o objetivo da vida é você chegar no túmulo melhor do que quando você chegou no berço. Simples assim. Percebe, gente? Que frase linda, profunda. O objetivo da vida é você chegar no seu túmulo melhor do que quando você chegou no berço. Se você fez isso, se aprofundando no autoconhecimento, aprendendo coisas novas, sendo uma pessoa mais humana, desenvolvendo valores e virtudes, perfeito. A sua vida valeu a pena. Você cumpriu a sua missão de vida, o seu propósito. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado das reflexões desse vídeo. Um vídeo um pouco mais curto, né? As reflexões, de certa forma, foram revisões de coisas que a gente já viu. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e continuar acompanhando os nossos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.